Então vamos lá, pessoal. O câncer de pâncreas. O que vocês têm que saber? Tá? A princípio é o seguinte, gente. Já de cara, de todas as neoplasias que a gente estudou junto, relacionadas com o trato digestivo, seja essa neoplasia de esôfago, estômago, fígado, cólon e etc. A gente viu várias, tá? A neoplasia de pâncreas, ela é a mais agressiva do tubo digestivo, tá? Então, o câncer de pâncreas, ele é o mais agressivo de todos, tá? E outra coisa, ele tem uma alta taxa de prevalência até, né? Nos Estados Unidos mesmo, como o Robbins traz, é o quarto mais frequente lá nos Estados Unidos, fica atrás aí do câncer de pulmão, câncer de cólon, mama e etc. Só que esse tem uma alta mortalidade, esse sim tem uma sobrevida bem baixinha, tá? Vocês vão ver, porque o diagnóstico dele geralmente não é precoce. O que mais que eu tenho que saber? Dentro da anatomia do pâncreas, se vocês voltarem lá no primeiro ano, ou naquele repasso que eu dei na aula passada, o pâncreas se dividia em uma região chamada cabeça, né, corpo e a cola, a cauda do pâncreas, certo? O tumor pancreático tem uma maior incidência da região da cabeça do pâncreas. Segundo o Robbins, é coisa de 60%, eles assentam na cabeça do pâncreas, tá? Outros livros trazem em torno de 70%, ainda aumentam ainda mais essa estatística. Então, falou de câncer de pâncreas, pensem no tumor de cabeça de pâncreas. Ah, não pode afetar os outros locais? Claro que pode, pessoal. Em torno ali, deixa eu aceitar mais o pessoal que está entrando aqui, em torno ali de coisa de 15% dos tumores assentam no corpo do pâncreas. 15%. De 60% para 15%, eu me preocuparia com o de 60%, a nível da cabeça. A cola do pâncreas pode ser local de afetação dessa neoplasia? Pode também, em torno de 5%. Então, a cola do pâncreas, 5%. O corpo, 15%. A cabeça, 60%. E os outros 20%, e aí é de forma difusa. Pode acontecer também do adenocarcinoma pancreático se instalar de forma difusa. E aí são em torno de 20%. Tá bom? O que mais que eu tenho que saber? Já peguei o local, tá? O principal câncer de pâncreas é esse que a gente vai estudar hoje. É o adenocarcinoma, citar a Letícia aqui também. É o adenocarcinoma de células ductais. Esse aí é coisa de 90%. Existe outro tipo de câncer de pâncreas? Sim, lá no Robbins trazem 2 linhas falando dele, que é o de células acinares, tá? E aí tem também o pancreatoblastoma, que é um tumor já mais raro ainda. Então, o que nos interessa é esse, o adenocarcinoma de células ductais, né? A afetação ali das células dos ductos. As acinares são de forma mais raras. Perfeito. O que eu tenho que saber? Que fator de risco, em quem eu espero encontrar esse câncer de pâncreas? Eu espero encontrar o câncer de pâncreas em pacientes negros. Tá? Então, como fator de risco, temos pacientes da raça negra. Ah, não pode ser no branco? Claro que pode, gente. Calma. Sem essa loucura toda. Pacientes de raça negra. O Robbins traz um outro grupo de pacientes que são os judeus askenázies, se chama, judeus askenázies. O que é isso, Jesus? Também nem sabia o que era, fui procurar para ver. São os judeus de países ali relacionados com Polônia, relacionados com Ucrânia, relacionados com Hungria, né? Então, são os judeus desses países. Tem uma tendência a ter câncer de pâncreas, fator genético, tá? Fator genético. Outra, a idade. O câncer de pâncreas tem uma idade um pouco mais avançada. Então, eu vou buscar ali um paciente de 70 anos, 80 anos às vezes, tá? O livro traz de 60 a 80 anos, tá? Então, é um pouquinho mais avançada a idade dele. Então, eu falei que são negros, ou os judeus askenázies, 60 a 80 anos.
A relação aqui, gente, é muito importante isso que eu vou falar para vocês agora. O tabaco. O tabaco. Então, um dos principais fatores para o teu paciente ter um câncer de pâncreas é se ele é tabagista, né? Porque dentro ali do tabaco, vocês viram que tem inúmeros compostos químicos, e nesse caso estaremos falando das nitrosaminas, de novo, né? Como um agente, né, químico cancerígeno, tá bom? Então, o tabaco pela ação das nitrosaminas. O que mais que temos como fator de risco ou de possível causa, né, de desencadeante desse câncer de pâncreas? Temos também os alimentos. Nada é tão comprovado, mas tenho que pensar. Um paciente que tem uma dieta rica em graça, de novo. Então, o cara só come gordura, come muita carne vermelha, por exemplo, certo? Então, sempre joguem essa relação assim, uma dieta pobre em fibras, certo? E rica em graças. Tá? Então, ele tem uma tendência a desenvolver um câncer de pâncreas. Claro que nada ainda comprovado certinho, mas tem uma associação sim. Fatores hereditários, com certeza, né? Então, aquela relação, meu tio teve câncer de pâncreas, meu pai teve, minha mãe, etc. Então, quer dizer que o cara pode ter uma tendência a ter um câncer de pâncreas, né? Devido às mutações em alguns genes, principalmente o gene Carras, aquele P53 que a gente sempre falou, certo? Vocês já vão ver alguns genes que estão alterados aqui, tá? Uma outra causa, ou fator de risco, pessoal, é uma polipose que vocês estudaram na aula de pólipo. Lembra que tinha aquela polipose de Peutz-Jeghers, né? De Potts-Jeghers. Então ela, assim, claro que num número mais reduzido, ela tem uma relação com a aparição de um câncer de pâncreas também, essa polipose de Peutz-Jeghers, tá? E talvez, por último, o que pode desencadenar um câncer de pâncreas? Não por último, mas que você pode já até pensar, principalmente quem já assistiu aquela aula de colecistites crônica, lembra? Até o pessoal comentou na aula passada, se é crônica pode evoluir para um câncer? Legal. Então, uma pancreatites crônica vai acabar ocasionando um câncer de pâncreas também. Então, paciente que tem uma pancreatites crônica, principalmente a pancreatites crônica hereditária, tá? E aí, no futuro, esse paciente pode ter um câncer de pâncreas. Então, são vários fatores que eu trago para vocês, tá? Qual que é o principal desses todos? O tabaco. Continuando, então. Então, a gente pegou com o nosso paciente do câncer de pâncreas. Ele é negro, ou aquele judeu lá que eu comentei. Ele fuma, com certeza ele fuma, né? Ou fumou por muito tempo. Pode ter algum antecedente familiar, certo? Come só uma comida gordurosa e carne vermelha, certo? Pode ter relação com a pancreatites crônica hereditária, pode ter relação com aquela polipose de Peutz-Jeghers, tá? Diabetes mellitus, que está aqui. Deixa eu falar dessa diabetes para vocês. O seguinte, a diabetes mellitus, no caso aqui de um câncer de pâncreas, pessoal, prestem atenção nisso daqui, os sintomas desse câncer de pâncreas são sintomas muito inespecíficos. Vocês já vão ver. O cara não manifesta muita coisa assim, não. Quando ele manifestar, já vai ser muito grave. E aí você pensa assim, o cara nunca teve diabetes. E aí o senhorzinho começou. Primeiro episódio dele de diabetes na vida. Com 60 e poucos anos de idade, 70 e poucos anos de idade. O primeiro episódio dele de diabetes na vida. E ele está dentro desse grupo de risco, câncer de pâncreas. Ele está com algum tumor nesse pâncreas dele, que já está destruindo, né, a parte dos islotes de Langerhans, as células beta e etc. E aí ele manifesta com diabetes mellitus. Tá? Então já é um signo de câncer de pâncreas. Que nem eu falei para vocês já vão ver os sintomas. Quando esses sintomas aparecem, pessoal, já é algo assim que o cara já está com câncer. Ele já está com câncer. Tá? E já que eu estou falando desses sintomas, primeiro, a princípio, qual que é o quadro clínico de um paciente com câncer de pâncreas? Nada. Assintomático. Não tem nada. Não sente nada. Não sente dor? Não sente
sei lá, vômito, não tem icterícia, não tem diabetes, o que esse cara tem? Nada. É uma patologia silenciosa, tanto é que se chama ela de silente, tá aqui, ó, silente, certo? E cursa, agora sim, se for cursar com algum sintoma, tem esses três que são clássicos, que tá aí, inclusive. É a perda ponderal, ou seja, a anorexia que tá aí, a perda de peso, sem justificativa, tá? Então ele vai ter uma perda ponderal, certo? A icterícia, que eu já explico para vocês essa icterícia dele, que é própria do câncer de pâncreas, certo? E a dor. Ah, mas você acabou de falar que ele não tinha dor? Calma, eu vou explicar agora a dor para vocês. Esse paciente aqui, ele só vai ter dor, tá? Quando o tumor já tiver alcançado alguma estrutura adjacente. Então, quando esse tumor já invadiu, por exemplo, um plexo celíaco, né? E aí ele manifesta com dor. Então, olha só o raciocínio. Se o tumor invadiu uma estrutura, eu já não tenho mais um diagnóstico precoce. Se essa dor foi causada por uma invasão ao plexo celíaco ou a um plexo mesentérico superior, que também está ali pertinho, o que eu estou pedindo para esse câncer se espalhar para o corpo todo, logo de vez? E ele manifestou com o quê? Dor. Dor? Que patologia pode cursar com dor abdominal? Tudo, quase. Entendeu? Então, sempre vai vir com esse diagnóstico tardio. O tumor já está invadindo as estruturas adjacentes. Por isso, cursa com a dor. A icterícia, deixa eu explicar também para vocês. A icterícia do câncer de pâncreas, pessoal, ela é uma icterícia bem, como que eu posso falar? Bem insidiosa. Ela é uma icterícia lenta. Por quê? Como a maior parte do câncer de pâncreas é na cabeça do pâncreas, acontece que à medida que esse tumor vai crescendo, esse tumor vai apertando a via biliar, vai apertando o colédo, o coli. E aí a bilis vai tendo dificuldade para chegar no duodeno, certo? Então, à medida que o tumor vai crescendo, ele vai comprimindo o colédo. Daqui a pouquinho a bilis não passa mais ali e ela começa a se acumular. E aí o paciente vai ter o quê? Icterícia. É algum cálculo dentro da via biliar? Não. É uma compressão do lado de fora, pelo tumor pancreático. Ela é bem frequente, inclusive. E é curiosa, por quê? Como ela é de forma lenta, certo? Não é do dia para a noite que esse cara vê que ele está amarelo. O paciente nem percebe que ele está ficando amarelo. Porque ele está acostumado, ele se vê todo dia no espelho escovando o dente, por exemplo. Então a cor dele, ele está acostumado. Fica o dia inteiro em casa, por exemplo, nem percebe. E o familiar dele também não percebe, porque mora com o cara. Entendeu? Então, tipo, é uma cor amarela, pra vocês verem como que vai dificultando o diagnóstico, que ninguém percebe essa icterícia. Mas quem que percebe, então? Alguns livros falam que quando vem uma terceira pessoa de fora, alguém aí, por exemplo, que está aí alguns meses sem ver o paciente, e foi fazer uma visita. E ao chegar, fala assim, nossa, aconteceu alguma coisa? Como você está amarelo? Eu amarelo? Eu não percebi, não. Tá assim, aí coloca uma mão do lado, vai ver alguma coisa assim, nossa, eu tô amarelo mesmo. Vou procurar o médico, ele vai falar assim. Você imagina só, o cara já tá ali com uma obstrução da via biliar por um tumor. Nem percebeu que ele estava amarelo. Então, como eu falei para vocês, é uma neoplasia super agressiva. Os sintomas são inespecíficos. Dor, mas a dor é quando já invadiu alguma estrutura. Icterícia é quando esse tumor já cresceu e comprimiu a via biliar. Então já é algo, putz, cara, sacanagem, né? É algo muito inespecífico. E a perda de peso ponderal, a perda ponderal tem a justificativa do quê? O paciente perde o apetite dele. Então ele não quer comer, ele tá aí, ele não tem a produção daquele suco pancreático, certo? Então a digestão dele já tá meio que confusa ali para ele. Ele manifesta com aquela esteatorreia que eu falei para vocês na aula passada. Então ele começa a perder peso, vai comendo cada vez menos, e aí ele vai perdendo peso. De forma brusca, sem ter feito dieta, sem feito nenhum exercício,
nem uso de laxante, nem nada do tipo, tá? Mas principalmente esses três: dor, icterícia lenta e perda de peso. Tem alguns achados que são mais raros. Por exemplo, uma tromboflebites migratória cursa com câncer de pâncreas. Por quê? E tanto é que é chamado de síndrome de Trousseau ou Troceal. Era um médico francês. Um médico francês, no Robbins ainda comenta. Fala lá numa pesquisa dele lá em Paris, 1800 e cacetada, que ele percebeu que ele tinha, ele identificou essas tromboflebites, essas tromboses migratórias. Então era uma trombose superficial, de vena superficial, que uma vez aparecia na perna, depois migrava para o braço, depois voltava para a perna, entendeu? Então ficava sempre migrando. Não é que ela desaparecia, ela migrava, tá? E aí é chamado de tromboflebites migratória. Por que isso? Porque esse tumor aqui, essas células, se diferenciam tanto que elas passam a secretar fatores pró-coagulantes. Então, ela começa a secretar proteínas, né, que deixam o paciente em um estado de hipercoagulabilidade. E aí ele passa a formar trombos, podendo formar até, inclusive, ele podendo até ter uma trombose venosa profunda, aquela que vocês viram lá na primeira parcial, aquela trombose venosa profunda, mas já é um achado um pouco mais raro. Outro achado que pode ter no câncer de pâncreas, pessoal, é o gânglio de Virchow. Eu comentei dele para vocês na aula do câncer de estômago, que era um gânglio supraclavicular esquerdo, é uma bolinha que aparecia aumentada aqui, ó, em cima da clavícula esquerda. Ele é típico, inclusive, lá dos tumores de estômago, certo? Mas eles também podem estar associados com câncer de pâncreas. E ele é um signo de metástase. Então já fez a metástase, já está na via linfática, por exemplo. Tá? Então são dois achados aí importantes. Outro achado que eu vou passar para vocês, que vai servir bastante para cirúrgica, inclusive tudo isso que eu estou falando aqui é para cirúrgica, seja para semiocirúrgica, clínica cirúrgica, patocirúrgica, não importa. É uma leizinha, tem uma lei chamada de Lei de Courvoisier-Terrier. Vou escrever o nome para vocês, não se preocupem. Eu até separei a foto aqui, essa foto aqui mesmo. Vocês não têm essa foto, não precisam ter. O seguinte, o que essa lei fala? Tá? E o que diabos esse tal de Courvoisier-Terrier? É o seguinte, tá? Aqui vocês estão vendo o abdômen de um paciente, aqui é o mesmo paciente, tá? De lado e de frente. Eu quero que vocês olhem com carinho uma elevação, um abovedamento aqui, ó. Vocês estão vendo que tem tipo uma elevaçãozinha, certo? Nessa região de hipocôndrio direito. E aqui tá ela, né? Com esse decúbito, ou com esse decúbito não, é o mesmo decúbito, só que com a foto mais lateral. O que isso quer dizer, pessoal? Prestem atenção, eu vou explicar para vocês. E quando no futuro perguntarem isso para vocês, vocês vão responder e vão dar risada ainda. Seguinte, isso que vocês estão vendo bem aqui, ó, é a vesícula biliar. Essa protusãozinha aqui é a vesícula biliar. Que, graças a Deus, de todos vocês que estão assistindo aí, né, de forma fisiológica, de forma normal, essa vesícula biliar não é palpável. Vocês podem até tentar, vocês vão aprender em semiologia manobras para a vesícula, etc. Mas ela não é palpável. E nem é para ser vista desse jeito aí. Tá? Então eu sei que a vesícula não é palpável e não é para ela estar aparecendo assim. Legal, nesse caso ela está aparecendo. Beleza? O que acontece? Eu vi essa vesícula aqui, ó. E aí eu peguei a minha mãozinha bonitinha, ou vocês pegaram sua mãozinha bonitinha e foram fazer uma palpação dessa vesícula. Começaram a encostar nela aqui. Está dura, para ver a consistência e etc. E aí vocês vão perguntar para esse paciente assim, senhor José, dói? E aí ele vai falar assim, não está doendo? Não está doendo. Aí você vai palpando
não dói. E ao palpar, você vai perceber que a tua mão está com uma cor bem diferente da cor desse abdômen dele, que essa simples vista dessa foto não parece estar muito amarelo, mas ele está amarelo, né? Principalmente se a gente estiver olhando sob a luz natural, né? O sol entrando pela janela e batendo aí, eu vou ver, nossa, como a pele desse senhor está amarelada. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque olha só o que a gente encontrou aqui nessa situação. Anotem isso, tá? Todo paciente, essa é a lei, todo paciente que tiver vesícula palpável, indolora, sem dor, vesícula palpável, indolora e ictérico, ou seja, ele é amarelo, essa vesícula eu posso palpar e não dói. A lei de Courvoisier-Terrier fala isso, que todo paciente com vesícula palpável, indolora e ictérico, certo? Até que se prove o contrário, esse cara tem um carcinoma de cabeça de pâncreas. Essa é a lei de Courvoisier-Terrier, certo? Então, provavelmente, esse nosso senhorzinho aqui tem um câncer de cabeça de pâncreas, que, com o passar do tempo, obstruiu a via biliar, certo? Essa bilis não tem para onde ir lá para o intestino e ela está voltando para a vesícula biliar. Distendeu a vesícula biliar, foi para o fígado e está se acumulando no sangue desse paciente. E aí, essa bilirrubina manifesta com icterícia, tá? E é indolora, porque é só uma vesícula distendida e cheia. Não dói. E ele vai estar perdendo peso também, inclusive, tá? Lei de Courvoisier-Terrier. Escreve o nome. O nome do quê? Da lei de Courvoisier-Terrier. Escrevo. Espera aí, deixa eu pôr meu teclado aqui. Assim, ó. Lei de Courvoisier. Se eu escrever errado alguma letra, não tem problema. Depois vocês procuram no Google, vai aparecer. Terrier. Lei de Courvoisier-Terrier. E o que ela quer dizer? Que vesícula palpável, indolora, com icterícia, até que se prove o contrário, o paciente tem um câncer de cabeça de pâncreas. Fim, essa é a lei. E, como eu tinha comentado, o outro achado do câncer de pâncreas, justamente era a síndrome de Trousseau, que se escreve síndrome X, Trousseau, assim, síndrome de Trousseau, tá? Que era aquela tromboflebites migratória, tá? E vamos pôr já, aproveitar que estou escrevendo tudo aqui, o nódulozinho o gânglio de Virchow, por G, Virchow, supraclavicular esquerdo, aqui em cima. Ah, eu achei que era só para o estômago. Calma, ele pode aparecer também num tumor, um linfonodo de pâncreas, tá? Fechou? Continuando, então. Muitas coisas para falar do câncer de pâncreas. E uma curiosidade, já que estamos falando de anatomia patológica, o marcador tumoral, como sempre, e vocês aprenderam na aula de neoplasia, né, os marcadores tumorais. O marcador tumoral para o câncer de pâncreas é o CA199. E olha essa importância, até o pessoal brincou quando eu falei da próstata aquela vez e tal, por aí vai. O marcador tumoral, gente, não dá diagnóstico de câncer. Ele auxilia, tá? Ele auxilia. Então, esse marcador tumoral CA199, ele me dá o quê? Que tem alguma alteração no pâncreas. Então, ele está elevado. Então, ele me indica que alguma coisa está acontecendo nesse pâncreas. Agora, se é uma lesão quística, se é benigna, se é alguma inflamação, aí eu vou buscar outra coisa. Eu sei que alguma coisa tem. É para isso que serve o marcador tumoral. Tá? E o do pâncreas é esse, inclusive. Tá? E serve também para o acompanhamento. Por exemplo, vamos lá, para vocês entenderem. O marcador tumoral é muito usado para acompanhamento, inclusive. Então, o paciente fez uma cirurgia e tirou esse tumor do pâncreas. Arrancou ele fora, ressecciona. Por um milagre, dava para arrancar. Não tinha invadido ainda nenhum órgão. Beleza.
E aí, para meio que monitorar, né, o estado de lesão, como que está esse pâncreas, a gente vai monitorando, vai acompanhando por esse marcador tumoral, o 19,9. Então, se ele for diminuindo, quer dizer que, pô, realmente está surtindo efeito, o paciente está melhorando. Se ele não diminuir, ou às vezes até aumentar, não adiantou nada a cirurgia. Então, o marcador tumoral é muito usado, às vezes, para acompanhamento. Tá? Para acompanhamento. Fechou? O que mais? Vamos lá falar do macro e micro, finalmente. Em se tratando desse câncer de pâncreas, vocês poderiam destacar uma palavra chamada desmoplasia de novo, né? Porque aqui a desmoplasia vai estar evidente. Eu falei para vocês que era aquela reação, né, onde se cria um estroma, uma cápsula ao redor desse tumor, uma reação desmoplásica, tá? Com muita fibrose, né? Muita fibrose. Então, vocês já imaginam que eu vou encontrar uma glândula dura, né? Porque tem muita fibrose. E me dá um formato, ela é mal delimitada, porque é algo maligno, claro. Só que esse mal delimitado dele tem um formato estrelhado, é uma lesão estrelhada. Pensa que ela já está querendo invadir, caranguejinho. De coloração grisácea, tá? E bem grossa. A microscopia, pessoal, aqueles graus de diferenciação, né? Então, ele é um tumor pobremente diferenciado, na maioria das vezes, inclusive. E vocês lembram que quanto pior for essa diferenciação, pior vai ser, o mais agressivo vai ser esse meu tumor, né? Então, pobremente diferenciado aí, já é um tumor com aquela anaplasia, né? Com aquela atipia celular, certo? A microscopia, como eu tenho a desmoplasia, eu vou ter bastante fibroses também nessa microscopia, tá? Então é uma curiosidade, né? E o aspecto aí glandular, né? Vou estar afetando aí, né, de forma tubular as células porque é uma adenocarcinoma, inclusive, tá? Então com esse aspecto tubular também. Mas só que agora são glândulas irregulares, muito escuras, estranhas, né? O que a gente já acostumou. Desmoplasia, eu passei para vocês na parcial no tema de neoplasia uma vez. Em alguns tumores, por exemplo, esse, principalmente esse, inclusive, e tanto é que na aula de neoplasia eu falei que no câncer de pâncreas, a gente ia falar melhor dela, vai acontecer uma reação onde vai ter um acúmulo, um depósito aumentado de colágeno, né, de fibroses. E vai formar tipo uma cápsula, né, um estroma ao redor desse tumor. Então tem um tumor e formou um estroma, uma cápsula engrossada de colágeno. E aí essa reação a gente chama de desmoplasia. É um engrossamento. Ele tem tanto lá no câncer de estômago, por exemplo, e aqui no câncer de pâncreas também. Né? Uma intensa fibrose no tumor. E o pronóstico desse câncer de pâncreas não precisa nem falar, né? É péssimo, tá? É um dos piores que temos aí. Sobrevida, pessoal, de 1 ano. O cara vive aí no máximo 1 ano. Por quê? Como eu falei para vocês, não tem como operar. Como que você vai operar um tumor que invadiu lá a mesentérica, por exemplo, superior? Vamos arrancar a mesentérica dele também? Um tumor que invadiu a árvore biliar e o fígado já fez metástase e etc. Então, é difícil o tratamento. Né? Mas tem quimioterapia, mas do mesmo jeito. É mais um tratamento de acompanhamento, mas péssima sobrevida. Por quê? Em torno de 10% desses tumores, 10% só deles, podem ser ressecáveis. Podem. Ressecáveis eu posso tirar. Então, você imagina, só 10% eu vou poder tirar com cirurgia. Certo? Desses 10%, pessoal, 90% dos pacientes morrem no primeiro ano. Tá entendendo? Então, é complicado demais, é muito agressivo. Aqui algumas fotinhas, vamos ver. Outra coisa. Aqui vocês estão vendo, ó, é que eu não citei muito essa reação, porque é mais da patogenia do tumor em si, daquela base daquela base molecular do câncer, a afetação, né, a alteração dos genes. Mas vamos comentar também, não tem problema. Esse esquema aqui, gente, ele atua com o que a gente chama desse PAN-IN, né, que é neoplasia pancreática intraepitelial.
neoplasia pancreática intraepitelial, tá? Que ela vai evoluindo, né? Lembra das displasias, né? Displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ e por aí vai? É a mesma coisa, tá? Não passei porque isso aqui não é muito usual de ser cobrado para vocês, tá? No coelho uterino, sim, a gente vai ter uma lesão bem parecida, que é o que a gente chama dos SINs, ou NIC. NIC 1, NIC 2, NIC 3. SIN 1, SIN 2, SIN 3. Aqui seria esse paninho, PAN 1, 2 e 3, da neoplasia pancreática intraepitelial. E o que acontece, pessoal? São etapas de mutações, onde aqui eu teria mutação, por exemplo, nos genes Carras, mas isso pouco importa. Mutação de Carras, depois a inativação dos genes supressores de tumor, né, que vocês viram naquela parcial de neoplasia. E depois aqui a inativação do P53, por exemplo, né, outro gene aí, supressor de tumor. O BRCA2 também está inativado nesse estágio aqui, tá? Que é já o pré-invasivo, né? Ele está quase já invadindo a membrana basal para infiltrar nas estruturas adjacentes, certo? Essa foto aqui de cima, pessoal, é para mostrar o que? Tem uma massa, pelo que vocês estão vendo aqui, mal delimitada, certo? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, com uma cor estranha, meio verde, é bílis. Aqui do lado já é a via biliar, que até ali, ó, foi obstruída, que foi afetada, certo? E aí fica com essa coloração verde. Geralmente, inclusive, o fígado vai aparecer junto na foto, bem esverdeado do lado. Quer ver aqui, na outra foto, aqui mesmo. Essa aqui é do Atlas. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, aqui, 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 é o fígado, por exemplo. Bem verde, ó, inclusive, essa região aqui, ó, cheio de bílis. E olhem esse tumor, pessoal, de tudo que vocês já viram. Se não falar para vocês numa foto que essa neoplasia aqui é pancreática, nem dá para saber que isso daí é um pâncreas, certo? Então, é uma neoplasia totalmente mal delimitada, né? Com aquela desmoplasia engrossada, dura, afetação de cabeça do pâncreas, zonas de necrose, zonas de hemorragia, certo? É tudo isso que vocês estão vendo aqui. E aqui, ó, é curioso essa foto. Aqui tem aquela diferenciação tubular das glândulas, ó. Como se estivesse formando uma glândulazinha tubular. E aqui no meio tem mucina, inclusive. Olha só, mucina, aqui no meio. E olha que curioso, que essa partezinha aqui, ó, de cima, são as células, são os acinos ainda normais. Olha lá eles, ó, bonitinhos. Ainda estão, teoricamente, normais, né? Mas olha lá, ó, região já de anaplasia e aqui ainda tem alguma diferenciação conservada. Enfim, câncer de pâncreas, é isso. Era o mais importante, por isso que eu já dei para vocês primeiro. Vamos lá, então. Neoplasias quísticas, cisto, são cistos no pâncreas, tá? O que eu tenho que saber dessas neoplasias quísticas, né? Vou ter alguns cistos sólidos, cistos líquidos dentro do pâncreas. Vocês vão ver que um cisto desse é mais benigno, tem outros que é mais maligno, tem os pseudocistes, inclusive, mas esses eu não coloquei, os pseudocistes, tá? Vamos lá, então, o que eu tenho que entender, tá? É de suma importância entender por que algumas neoplasias quísticas podem evoluir para um câncer. Então, tem uma tendência de malignidade. Como que eu vou evitar que ela evolua para um câncer? Com um diagnóstico precoce. Tá? Então, sempre eu vou atrás do nosso diagnóstico precoce. A primeira que vamos falar é a neoplasia quística serosa, ou cistoadenoma seroso. Tá? O que você já tem que colocar do lado desse nome aí de cistoadenoma seroso? A palavrinha escrita benigna. Tá? Então, é uma afetação aí benigna. Beleza? Quase sempre é benigno, tá? Mas na grande maioria das vezes ela é benigna. E ponto final. Tá? Então, é tipo fazer uma tabelinha bem de boa. Então, é benigno, ele assenta na cauda do pâncreas, ele é pequeno, tá? De 1 milímetro a 3 milímetros, bem pequenininho, tá? Esse aqui é importante destacar também. Sexo feminino, tá?
ele aí é 2 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Tá? Então, são informações que são bem típicas dele. A idade, 60, 70 anos. E o que eu tenho que saber desse tumor, além disso? Ele é um achado, pessoal. Ele é um achado. Tipo assim, é casual. A mulher foi fazer, por exemplo, um exame, bateria de exame, sei lá, para vesícula biliar, para o estômago, não importa. E aí encontraram um cisto no pâncreas dela. Um cisto. Foi um achado. Um mini cistozinho. E aí foi estudado, etc. E vamos lá fazer o quê? Retirá-lo. Tá? Então vamos lá tirar ele, resolvi o problema. Até porque ele é benigno. Tá bom? Pode ter alguma afetação genética com alteração de algum gene, principalmente gene supressor de tumor, VHL, inclusive VHL, mas já é algo mais raro ainda, tá? Então, basicamente, é isso aqui que vocês têm que saber. Primeira coisa, sexo feminino, 60, 70 anos, benigno, cola do pâncreas. Cola do pâncreas. E pequeno. E o nome dele também já ajuda, ó, cistoadenoma seroso, certo? Então, o que vocês esperam encontrar nele? Um líquido seroso, certo? Um líquido claro, ou meio marrom, meio pardo, mas ele é um líquido claro, beleza? Pagiso, essa palavra aqui gera muita dúvida também, de color parriso, é tipo cor de palha em português, tá? Então, é um líquido de cor de palha, tá bom? Na microscopia, essas célulazinhas aqui, pessoal, tem um formato cúbico e elas estão cheias de glucógeno, tá bom? Formando aí esse acúmulo de líquido. Sintoma é um achado, é casual. Pode ser dor abdominal, mas como eu falei para vocês, dor abdominal, pessoal, tipo é um sintoma, meu Deus, é um pesadelo, né? Porque tudo pode cursar com dor abdominal, certo? Vamos falar rapidinho dos 3. Outra, neoplasia mucinosa quística, certo? Também vamos destacar sexo feminino, certo? Só que agora tem um detalhe, eu deixei até em vermelho ali para vocês, ó. Podem ser precursoras do câncer de pâncreas, certo? Então essa daqui eu já tenho que tomar cuidado. Essa daqui tem relação com o câncer de pâncreas. Pode ter. O que eu tenho que fazer para ela não ter? Diagnóstico precoce, certo? Aqui já é afetação de cola do pâncreas também, tá? Na nova edição traz o corpo também, então cola ou corpo, tanto faz, do pâncreas, certo? Mesma coisa, crescimento lento, pode ter dor, pode não ter dor, tá? Então são sintomas inespecíficos, certo? Macro e micro dele, o seguinte, na macroscopia é um cisto, como vocês estão vendo aqui, cheio de mucina. Mucina, o muco, já é um líquido mais pegajoso. E na microscopia, pessoal, é um achado interessante. Essa microscopia aqui, ó, adota um formato muito parecido com a histologia do ovário, né? Se bater o olho aqui, sem querer, você pode até confundir com o ovário. Aqui o folículo primordial, folículo primário, e etc, tal, não sei o que. Será que eu estou no ovário? Não, estou no pâncreas, por exemplo. Tá? Então tem esse estroma muito parecido com o ovário. Tá? E aí vai depender o pronóstico. Do que vai depender? Se nessa histologia temos as células benignas, temos um estágio chamado de borderline, que é aquele tipo limítrofe, ou mais ou menos, né? Tá ali no meio, e maligno, que já é o tumor querendo, né, invadir, tá? Então é importante porque preciso encontrar no diagnóstico precoce, tá? 1/3 desses pacientes aí, 1/3 é bastante, tá? 1/3 dessas neoplasias mucinosas albergam um carcinoma infiltrante de pâncreas. 1/3. Então, de 3 mulheres que aparecerem com isso, uma vai estar com um carcinoma infiltrante de pâncreas, certo? E aqui, falando de gene, eu falei, mutação do Carras ou do famoso P53.
lembrando sempre de um diagnóstico precoce. E por último, para terminar, né, o nosso sextou, vamos falar da neoplasia mucinosa papilar intraquística ou intraductal, não é na mesma? O que vai mudar aqui agora? Essa daqui vai mudar um monte de coisa. Porque as duas primeiras, vocês viram que separamos para mulheres. Agora são homens. Cuidado com isso daí. Agora a afetação aqui é do sexo masculino. As duas primeiras, a gente falou ali de cola do pâncreas, né? Cola do pâncreas, até mesmo corpo às vezes. Essa daqui, cabeça do pâncreas. Então já é algo diferente. Ela pode ser até multifocal, mas a afetação, cabeça do pâncreas. Outra, podem evoluir também para um câncer infiltrante de pâncreas. Então essa daqui também pode se tornar um câncer infiltrante de pâncreas. Então também vou precisar de um diagnóstico precoce. O que vai mudar em relação a essa mucinosa? Porque aquele quiste mucinoso ali atrás e agora é intraductal. Então o próprio nome já diz, né? Aqui a afetação mesmo vai ser dentro dos ductos, tá? Tanto é que está aqui com dentro dos ductos. E olha só, eu não vou ter aquele estroma ovárico, aquele epitélio parecendo com o do ovário aqui. Aqui vai ser algo mais a nível dos ductos. Isso daí já vai mudar também. Mesma coisa, pode ser benigno, o borderline, né, o limítrofe ou maligno. Importante sempre chegar num diagnóstico precoce, porque esse troço pode evoluir para um carcinoma infiltrante, assim que tiver mutações nos seus genes, como, por exemplo, o Carras, de novo, ou o P53, que são os dois bem famosos.